Olá, sejam bem-vindos à oitava aula de projeto. Meu nome é Júlio Mesquita, eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa oitava aula vai ter como tema o Canvas, certo? Que é um assunto que eu já falei, só que agora vai ser o Canvas de proposta de valor. Esse projeto ele vai ser apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenado pelo professor Dr. Felipe Centeno. Esse projeto ele foi voltado pensando nos microempreendedores individuais e aí a gente está desenvolvendo materiais para que eles consigam a se aprimorar e superar a pandemia do novo coronavírus com mais eficiência. Se você tiver interesse no projeto, você pode entrar no link da descrição desse vídeo e aí lá vai ter um link para você se inscrever no projeto, receber um certificado, um link para você receber o conteúdo, o material didático dessa aula, certo? Bom, como eu já estava falando, o tema dessa aula vai ser o Canvas, proposta de valor. Eu já falei sobre o Canvas, só que eu falei sobre o Canvas do modelo de negócio, que é o retângulo com vários quadrados. Eu vou fazer uma breve revisão sobre esse Canvas de modelo de negócio, que é para deixar o conteúdo um pouco mais claro para vocês, certo? Bom, então aí você pode ver o Canvas, certo? O tradicional do modelo de negócio. E ele você vai começar lendo de cima para baixo, da direita para a esquerda, certo? Então ele vai começar aí por segmento de clientes, em seguida relacionamento com clientes e canais. Aí vai ser a parte que você vai definir a ligação que você vai ter com o cliente, quem você vai é, entender como seu público-alvo. Em seguida você vai para a proposta de valor, certo? O que é que você tem em mente, certo? O que é que você vai oferecer, qual que é o seu produto, atividades principais, recursos principais e parcerias. Vai ser aí um outro quadro, certo? Outros três quadros. Então, se você for pensar na sua proposta de valor, eu lembro que no vídeo eu usei o exemplo de uma padaria. Então, sua proposta de valor é uma padaria e sua atividade principal vai ser vender pão, mas você vai ter outras atividades, por exemplo, vender leite. Não vai ser sua atividade principal, mas vai ser uma fonte de renda, certo? E aí eu acabei até adiantando, falando sobre fonte de renda, mas pode entender como atividade secundária, certo? Bom, parcerias principais, então você pode pensar fornecedores, etc. Estrutura dos custos, e aí você vai pensar, eu vou comprar tal produto de tal fornecedor, tais coisas eu vou fazer, então eu vou ter um custo um pouco menor, e assim por diante, certo? E as fontes de receitas, que é, pode ser a fonte de receita principal, no caso da padaria, vender o pão, e a fonte de receita secundária, que é vender o leite, certo? Eu usei mais alguns exemplos, então eu sugiro que você, se tiver interessado pelo conhecimento, você vá lá no último vídeo e procure um pouco mais sobre, certo? Bom, agora já vindo aqui para o Canvas de proposta de valor, certo? Ele vai ser um pouquinho diferente e eu posso generalizar ele um pouco, certo? Veja bem, você vai ter, chegando aqui, voltando para o Canvas de modelo de negócio, você vai ter a primeira aba, que é o segmento de clientes, e aí você vai ter algumas coisas sobre a relação, a sua relação, né, entre o seu negócio e o cliente, e vai ter a proposta de valor, certo? O Canvas de proposta de valor, ele, de fato, vai envolver essas duas áreas. Então, ele vai ter a proposta de valor e vai ter o segmento do cliente. E o Canvas de proposta de valor, ele segue a mesma sequência lógica, certo? Mas qual que é a vantagem dele? Porque eu não vou ter só o meu Canvas de modelo de negócio. Bom, é importante que antes de tudo você pense a proposta de valor do seu negócio. Se você estiver aí pensando em montar uma padaria, pensando em montar alguma coisa, você faz na proposta de valor, certo? E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande, que você não precisa
tá inovando, tá começando um negócio para fazer uma proposta de valor, você pode estar reinventando o seu negócio, certo? Pode ser alguma coisa que você está querendo fazer para inovar. Então, vamos de fato agora para a proposta de valor. E aí você vai começar pensando nesse quadrinho aí do lado direito, certo? Nesse círculo do lado direito, na parte de tarefas do cliente. Bom, o que você vai pensar aí? O que é que você pode identificar, certo? Como uma dificuldade no dia a dia do seu cliente. E aí eu vou usar uma empresa grande, por exemplo, a Uber. A Uber, quando ela surgiu, certo? Eu acredito que tem aí uns 6, 7 anos. O que é que ela pensava? Ela pensava que tinha lá o público que usava táxi, tinha um público que usava transporte coletivo, ônibus, certo? Aqui no Brasil era o público que usava táxi, o público que usava ônibus. E aí eles criaram um produto pensando, cara, a gente pode pensar alguma coisa que seja um meio termo, certo? Mais barato que o táxi, mais eficiente que o ônibus e que facilite a locomoção. Então, eles criaram um aplicativo, uma plataforma digital e tudo mais para atender essa dificuldade dos clientes, tá? Como a gente está pensando aqui na pandemia, então você tem que pensar, cara, na pandemia, velho, o que é que as pessoas podem buscar, podem ter como dificuldade. Então pense que na pandemia nunca as pessoas trabalharam tanto com home office, nunca as pessoas não saíram tanto de casa, certo? Apesar que ultimamente algumas ainda têm saído, mas o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso oferecer, como é que eu posso me reinventar, certo? Aí você vai para o próximo passo, que vai ser embaixo aí, certo? Mesmo círculo, só que embaixo. As dores dos clientes. Então, quando você pensar em dor, você tem que saber que a maior parte da dor é perder tempo e perder dinheiro, certo? E geralmente você também pode pensar em ter estresse, que é pegar fila, demora, que vai entrar ali em perder tempo, certo? Então, perder tempo, perder dinheiro, você já vai otimizar esse tipo de coisa, certo? Então, pense em serviços que não são eficientes, é, serviços que você poderia reinventar, ou então produtos que você poderia reinventar. E aí você vai é, oferecer para os seus clientes, certo? Lembrando, eu estou no lado direito ainda, certo? Eu ainda estou falando do cliente, do público-alvo, certo? Estou falando do perfil do cliente. Ainda não entrei na proposta de valor. E aí, agora você vai falar sobre os ganhos dos clientes. Então você já vai pensar, bom, se eu oferecer um serviço diferente, ele vai ganhar porque eu vou pegar as dores dele e vou ganhar. Então, o que é que a Uber pensou, certo? Eu vou seguir o mesmo exemplo. A Uber viu que o táxi era muito caro, o transporte coletivo era muito ineficaz e eles criaram um serviço meio termo, que era barato, que era fácil, que era simples, assim, acessível, usava o telefone e criou uma rede muito grande de servidores, motoristas, que atendiam com mais eficiência do que se a pessoa fosse esperar um táxi, certo? Então, o público-alvo, o cliente ganhou, porque vai pagar menos, vai perder menos tempo, vai pegar um serviço que é esperado que seja melhor e vai somando isso, certo? Bom, agora você já definiu essas coisas. O que é que você quer dar de ganho para o cliente, o que é que você viu de dor e quais são as atividades cotidianas dele, certo? Agora você vai para produtos e serviços. Agora você já está do lado esquerdo da tabelinha e você já está pensando no seu produto, certo? Qual que é a sua proposta de valor. Então, aí você vai pensar, bom,
o que é que eu posso fazer para que esse meu cliente ele sofra um pouco menos, por assim dizer, tá? Então, foi voltar para o exemplo do Uber. O Uber, ele ofereceu o aplicativo como sendo um plano B, certo? Então, ele teve lá o produto, os motoristas oferecem o serviço, mas o produto do Uber é o aplicativo que chama lá o carro com mais facilidade, certo? Bom, e aí, trazendo um pouco para a realidade, o seu produto pode ser também alguma coisa mais tangível, certo? Então, pode ser alguma coisa, algum material, algum tipo, algum alimento, etc, certo? Que de fato seja um produto, tá? Em seguida você vai, agora no sentido anti-horário, certo? Você vai para o aliviador de dor. Então, aí você vai pensar, bom, quais dores os meus clientes podem ter com o que eu estou pensando, com esse meu produto, e o que é que eu vou fazer, tá? E aí, como dica, eu sugiro que vocês pensem bem no cliente, fazendo com que ele com que você se enxergue no lugar do cliente, certo? Quando você pensa como o cliente, você vai você vai entender quais que são as dificuldades dele, o que ele acha de dificuldade, certo? Mas via de regra, o que é que são dores para um cliente? Perder tempo e perder dinheiro, certo? Então você tem que ter um produto que seja barato, ou pelo menos o cliente entenda como barato, que seja eficiente e, dependendo do que for, que seja duradouro, certo? Não adianta você, sei lá, vou vender uma torneira, a torneira é bem barata, mas a torneira não dura um mês, certo? Então você tem que fazer algumas perguntas para si e pensar, bom, o que é que eu posso fazer para aliviar as dores do meu cliente? Em seguida você vai para o próximo passo, certo? O quadrinho de cima, que vai ser criadores de ganhos, certo? Então, essa aí vai ser a etapa que você vai pensar como que o seu produto ou como que o seu serviço vai, de fato, criar ganhos para os seus clientes, certo? Como que os clientes vão entender o seu produto ou o seu serviço como uma coisa melhor do que eles estavam esperando, tá? Então, eu vou usar mesmo o serviço do Uber. O que é que vai ser o criador de ganho, certo, desse serviço? Vai ser você entender que o produto, o Uber, ele é o mais eficiente, ele é o mais barato. Então ele vai ser mais barato porque vai pagar menos imposto de taxa do carro, taxa de prefeitura que um táxi paga. Ele vai ser um serviço mais simples, usa um aplicativo e etc. Então, isso são os ganhos do cliente, certo? Bom, termina por aí. Vou ressaltar de novo o que eu falei já durante o vídeo. Preste atenção porque o cliente ele não quer, em hipótese nenhuma, saber, sentir, né? E saber também que ele está perdendo dinheiro ou que ele está perdendo tempo, certo? Então você tem que fazer com que ele não perca essas duas coisas, ou então que ele não saiba que ele está perdendo tempo e que ele está perdendo dinheiro, certo? Que seja alguma coisa mais rápida. E aí você vai pensar, tipo, será que um táxi é mais rápido que um Uber? Ou, sei lá, será que sempre vai ser mais rápido táxi ou Uber? Cara, depende, certo? Se um táxi estiver na sua frente, ele vai ser mais rápido. Vai ser mais caro, mas vai ser mais rápido, certo? Então,
Você tem que tentar oferecer um serviço que agrade o cliente, certo? Então, é isso. Assistam os outros vídeos, outros materiais que têm conteúdos bem interessantes. Um abraço, até mais.